Olá, bom dia, oitavo ano. Então, né, hoje nós vamos iniciar o nosso novo bimestre, né, finalmente, né, nós vamos também aí começar com umas novidades, vamos fazer, né, aqui da quarentena um momento melhor de aprendizado, de produção, de estudo mesmo, né, assim, de oportunidade para a gente crescer intelectualmente, pessoalmente, né. Então, nós vamos aproveitar todo o tempo que nós temos, tá bom, gente? Bom, né, nosso livro é novo, né? Como convido você agora a abri-lo lá na página 176 sobre o Congresso de Viena, principais decisões e desdobramentos. Bom, nós estávamos falando antes lá no grupo de Napoleão Bonaparte, né, que foi um imperador que surgiu na França revolucionária. Nós estudamos a Revolução Francesa de maneira até bem mais, né, do que o Império Napoleônico, mas dá para entender, né, que o Império Napoleônico surgiu no final da Revolução Francesa. Essa revolução, né, como disse para vocês, lembrando, né, tinha a intenção de virar a pirâmide, né, então trazer o terceiro estado, que eram os pobres, o povo, né, os seus representantes políticos à tona, à frente do poder, livre de todo o antigo regime, então livre de toda a instituição tradicional, que era a monarquia e a igreja. A igreja, que era o primeiro estado nessa França, e a monarquia, que era o segundo, né, mas que concentrava um absolutismo. Por isso ela era bastante desagradável, porque a monarquia era muito ego, né? E aí depois também, com o colapso econômico francês, estoura a Revolução, né, que nós tivemos a participação aí do terceiro estado dentro da política, né, criando os jacobinos, que era a maioria que defendia o fim da monarquia total, inclusive a pena de morte para qualquer contra-revolucionário, e os reis acabaram morrendo nesse sentido, e os girondinos, que eram a minoria, mas eram moderados, queriam equilibrar a monarquia com os interesses revolucionários do iluminismo, que é a filosofia que toma a mente, né, dos políticos, principalmente, né, que tinham a ver com o uso da razão para o governo. Então, sem necessidade mesmo de nada do antigo regime, nem de rei, nem de igreja, nem de Deus, nem de ninguém. É só mesmo os interesses do homem revolucionário. Acontece que isso não teve mais nenhum sentido quando, depois da República, a Revolução não perdeu o sentido assim por ser tornado muito horrorosa. Inclusive foi o tempo do terror, né, como a gente chamou, pelo Maximilien Robespierre, que foi o mais violento, sem dúvida, dos jacobinos, dos revolucionários, né? E muitos mesmo, mais de 50 mil pessoas morreram, né? Tanto civis como políticos dentro da guilhotina que era lá na Praça de Paris, certo? Terminou a morte do Robespierre por ser muito violento, né? Os próprios políticos o mataram, então, temos aí a ascensão de um militar que não estava na França, ele estava, né, lá na guerra com a Áustria, né? E quando ele volta, ele recebe a proposta dos parlamentares de acabar com a República e instaurar, né, um império. Na verdade, a proposta do império foi de Napoleão, né? Era o reino mesmo, mas um reino das avessas, né? Um reino revolucionário. Ele faz isso só que elevando a categoria de império, se tornando uma ameaça mundial dessa vez. Se a Revolução Francesa em si já era uma bomba, imagine o Napoleão, ele queria fazer a bomba nuclear, digamos assim, ele queria atingir países e países, então ele subiu no trono justamente com essa intenção e ele garantiu os interesses do iluminismo. Tanto que quem coroa ele como imperador à força é o Papa da época, que inclusive dá ao Napoleão a própria coroa. Então o Papa tinha uma coroa, né? Os papas usavam, gente, uma coroa para indicar que eram tanto senhores, reis da cidade de Roma, quanto senhores, reis, assim, representantes do maior rei, que é Cristo, na concepção cristã. Né? Então o Papa tinha essa coroa como representante de Cristo na Terra e era chefe mesmo da própria igreja, da chefe de Roma, bispo dos bispos. Por isso uma coroa, né? Hoje o Papa não usa mais uma coroa, ele usa né, um instrumento na cabeça que é diferente e um pouco maior do que os outros bispos, né? Todos os bispos usam aquilo, me perdoem, mas eu esqueci o nome daquele tipo, daquela peça da veste sagrada,
né? Mas o Papa usa uma diferença, né? Diferencial para indicar que ele é Papa. Isso também facilitou na questão de locomoção, porque uma coroa, né, impede a locomoção e as viagens e tudo mais, então o uso daquilo é bem mais prático, né? Então, por causa disso, que inclusive é uma humilhação muito grande, né? O Papa dá sua própria coroa para Napoleão, né? Inclusive esse Papa é preso, mas depois de um tempo, uns meses, ele é solto. Isso principalmente, né, depois que o Napoleão acaba tendo seu reino reduzido por parte, né, aí dos inimigos, né, principalmente dos ingleses, italianos, se aproveitam e libertam o Papa, tá bom? Então, como disse para vocês, ele tinha também a intenção de atacar a Rússia e a Inglaterra pelo bloqueio continental, o que acabou não dando muito certo por causa da desobediência dos países, como principalmente a Rússia, Espanha e Portugal, e por isso ele invade logo o lado ocidental todinho, né, já que era ali perto, né, digamos assim, invade até Portugal em 1808. E aí, lá em 1808, Portugal deixa, né, a sua sede de Lisboa e vem aqui para o Rio de Janeiro, no Brasil. É a vinda da família real para o Brasil, né? E aí, do lado oriental, lá na Rússia, ele perde por causa do inverno russo, né? Que matou boa parte mesmo do exército dele. Então, os ingleses aproveitam de toda essa ocasião para fazer muita guerra na França contra ele. E ele é preso, né? Lá na Batalha de Waterloo, em 1815, que fica ali perto, né, da Prússia. Então, ele vai depois para uma ilha, né? A mando dos ingleses lá morrer, tá bom? Exilado. Quando chega então em 1815, nosso Congresso de Viena é a reunião em Viena, Áustria, né, de todos os representantes dos países vencedores para ver como vai ficar a Europa agora que acabou a Revolução Francesa. Afinal, foi um estrago e tanto, inclusive para a própria França, né? Toda a questão aí de quem é de quem, qual país é de quem, qual país vai ser independente, quem é o império. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, ajustado e reajustado. É o que acontece nessa reunião. Apesar de muita gente sofrer com as batalhas napoleônicas, havia países à frente desse congresso por serem considerados mais poderosos, mais importantes e mais, portanto, capazes de conduzir a reunião. Foi o caso da Áustria, que era a sede, né, do encontro em Viena, a Prússia na Alemanha, a atual Alemanha, a Rússia, claro, né, que resistiu bravamente, e a Inglaterra, que, claro, que deu fim mesmo ao Império de Napoleão. Né? Então são esses quatro. Essa batalha girou em torno de dois princípios, como traz o livro de vocês. A legitimidade, ou seja, onde cada país voltaria a ser governado pelas dinastias que foram derrubadas pela Revolução ou pelo Napoleão em si, né? Então, países, por exemplo, que eram lá do Império Russo, países que eram, né, do Império Inglês, voltariam a ser, né, de colônias deles, né? Não seriam independentes e muito menos independentes e muito menos de outro alguém, né? Seria de quem era antes, tá? E o equilíbrio europeu, a política do equilíbrio é quando as nações tentam encontrar interesses comuns dentro da sua política para evitar que um novo Napoleão chegue, uma nova política do comum igual chegue à revolução. Então, vem aí o auxílio mútuo, a ideia de auxílio mútuo, de preservação do antigo regime. Então, volta o antigo regime para a Europa todinha, que era uma coisa que a França e a expansão de Napoleão estava derrubando. Então, volta todo mundo, né? Todo mundo tenta falar uma mesma língua. Isso que significa equilíbrio europeu. Toda a Europa fala de novo a mesma língua, que é o antigo regime, a igreja e a monarquia, né? Principalmente a monarquia aí como um regime mais padrão da Europa, tá bom? Houve aí também a proposta russa, né, de organizar um exército internacional com o objetivo de intervir em eventuais movimentos que colocassem em perigo os governos por eles considerados legítimos, né? Houve a formação dessa Santa Aliança, como foi chamado, mas a Inglaterra não aderiu a essa proposta porque a Inglaterra precisava para ela que a França fosse mais punida dessa vez, né? Houve uma pessoa que batalhou muito para que a França não fosse tão punida nessa reunião, que foi o caso de Talleyrand, né? Um diplomata monarquista francês,
para alegar, né, que a França foi mais assim também vítima dela mesma, dos interesses, né, de alguns, do que tinha uma ameaça mundial. Como ela já estava muito quebrada, então era interesse a restauração da monarquia na França, a submissão da França a esses países vencedores, um legado de equilíbrio europeu, mas que não fosse muito prejudicada, né, nessa reunião. Mesmo assim, ela foi condenada a pagar muitas indenizações aos países vencedores que venceram Napoleão, os países que foram prejudicados pela expansão de Napoleão, certo? É, e aí, por fim, não menos importante, só para linkar a coisa, ao mesmo tempo está acontecendo, né, a partir da década de 1820, os processos de independência e movimentos com base no iluminismo aqui na América, né? É o caso ali, por exemplo, do Haiti, é o caso, né, primeiro do Haiti principalmente, né? E depois que eles conseguem, né, depois vai se espalhando a coisa, vai ter revoltas aqui no Brasil, que foi a nossa Inconfidência Mineira, né? Aliás, já teve, né, Inconfidência Mineira, também já teve a Conjuração Baiana, né? Também vai ficar registrado, né, os movimentos na América Espanhola e aí os Estados Unidos também, né, ali com que já era independente, mas como a Europa estava, né, querendo fazer de novo da América a sua colônia, os Estados Unidos se põem aí nesse momento como uma resistência muito grande em 1820 com a doutrina Monroe, né, do presidente, né, que falava América para os americanos, dizendo que a América tem todo um processo legítimo para realmente ser independente, porque ela não precisa, a Europa não precisa se preocupar com a América, porque afinal é somente para os interesses da América, não tem a ver com os interesses de Napoleão, o iluminismo seria combatido se fosse necessário e tudo mais. Então essa doutrina Monroe veio trazer pactos, veio trazer acordos, veio trazer esclarecimentos, o que foi com o tempo aceito, né? Aos poucos, então, essa Santa Aliança deixou de existir, pois em seus próprios países começaram a eclodir movimentos liberais, o que exigiu gastos militares, que, somados às despesas para as intervenções externas, estavam minando a economia dos respectivos países. Então, a Santa Aliança deixou de existir, porque depois vai ter todo um movimento aí para o surgimento de repúblicas no interior da Europa. Mas é só para entender que o Congresso de Viena foi uma reunião muito histórica, porque restaurou o antigo regime, fez ajustes para que fosse resgatado todo o princípio, né, do que tinha antes de fronteira, identidade, colonialismo, império, igreja, né? Volta aí uma ordem, de certa forma, né? Tem-se a proposta aqui na América da doutrina Monroe para defender a independência americana diante do interesse de colonialismo do europeu, tá? E, por fim, também a Santa Aliança, né, que era um grupo armado, o Exército Internacional, contava com a ajuda dos países vencedores da guerra contra Napoleão para combater qualquer movimento contra os interesses do Congresso. É isso, gente, que a gente tem que entender. Se não fosse essa formação, talvez a Globo não teria existido de maneira mais razoável e não seria reivindicado, né, situações, inclusive, né, aqui da nossa América, que permaneceu essa questão de identidade e de estabelecimento de fronteira. Certo, gente? Então é isso. Muito obrigado, né? Agora a gente vai discutir mais lá no Zoom, né? E para as atividades e as novidades, coisas que a gente pode fazer, né, para essa quarentena ser aí de mais aprofundamento e aprendizado para nós. Beijos e abraços a todos. Obrigado.